Nosso evangelho de hoje é Marcos 7, de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Algumas vezes tenho falado da forma como Jesus tem agido na história, se misturando com a humanidade, possibilitando de seguir seus passos rumo à sua libertação. Quer dizer, a libertação dessa humanidade. Jesus nasce judeu, prega para judeu, mas segundo o episódio de hoje, abre também seu ministério aos pagãos. É por isso que a primeira importante coisa a ser observada pelo texto é a entrada de Jesus em território pagão, depois de tornar claro que a impureza sai de dentro do homem. Com isso, ele coloca em xeque justamente o pensamento judeu quanto à impureza no que diz respeito a alguns alimentos, doenças e pessoas estrangeiras tidas como ímpias e idólatras. A presença mesma de Jesus em ambiente pagão indica a confirmação de seus ensinamentos. O interior do homem é o lugar tanto do encontro com Deus quanto de sua própria desgraça. No caso do texto, Jesus revela seu interior todo voltado para o Pai e para o bem da humanidade. A mulher de cultura religiosa grega e nacionalidade sírio-fenícia representa a comunidade pagã de Marcos. Duas coisas emergem dessa figura. Primeiro, ela toma consciência de sua condição, vamos colocar aqui entre aspas, de cachorrinho. Segundo, o diminutivo de Marcos. Ela sabe que, conforme o pensamento judeu, não tem direito algum a nada que pertença ao mundo judaico. Jesus traz isso à sua memória, torna consciente dessa realidade, que ela gostaria de receber. O que ela, na verdade, gostaria de receber nesse sentido seria impossível. Segundo, ela demonstra uma profunda confiança em Jesus. Volta-se completamente para Ele. Humilha-se pela necessidade e pela certeza do poder que transparece na pessoa do Mestre. Os cães comem as migalhas que caem das mesas de seus donos. Para ela serve o resto, contanto que Ele venha saciar suas necessidades. Jesus se encanta com a resposta humilde da mulher e, mesmo à distância, realiza o desejo dela, libertando sua filha. A missão de Jesus é antecipadamente inaugurada por Ele mesmo. Aquilo que estava reservado somente para depois de Pentecostes, agora já tem seu início e indicação missionária. Os discípulos que estavam a sós com Jesus para um maior aprendizado tiveram, mediante essa situação, a concretização dos ensinamentos de Jesus sobre o que é puro e impuro, enfatizando o coração como o lugar da decisão maior. Jesus se admira com a fé, com a humildade e a entrega de si próprio, ou a entrega de si própria daquela mulher. Na verdade, ele está dizendo que toda a igreja, que cada batizado e batizada se comporte do mesmo jeito, em total abandono nas mãos de Deus e na abertura
a ação do Espírito Santo, a fim de que todos sejam configurados a Cristo ressuscitado. Agindo no mundo, os discípulos devem reconhecer em cada pessoa não a diferença de cultura, mas o que de excelente existe nela. É importante lembrar que todas as pessoas foram criadas por Deus. Por isso mesmo têm suas marcas, sinais do seu amor, verdade e fidelidade. O outro, aquele que ainda não conhece Jesus Cristo, não é filho do diabo, mas filho de Deus na ordem da criação. Ele pode até viver na idolatria, mas isso não significa que deva ser desprezado ou ainda mais conduzido à morte por um pecador, pois um pecador não tem poder sobre outro. Ambos, portanto, são réus de morte por causa do pecado. Pelo contrário, o anúncio da verdade deve ser feito segundo o amor e o reconhecimento da importância do outro e de sua história. A verdadeira transformação só acontecerá quando o outro se encantar com a mensagem anunciada e humildemente desejá-la como única riqueza de sua vida. Quem encontrou de fato a palavra de Deus e a lei da liberdade, como em Tiago 1, 22, 25, e procura colocá-las em prática, esse sim tem a possibilidade salvífica é uma possibilidade salvífica para os que andam às apalpadelas no mundo. Então, quem encontrou de fato a palavra de Deus e a lei da liberdade e procura colocá-las em prática, esse sim, pode encontrar de fato a salvação. Pois bem, o mundo pagão precisa conhecer Jesus Cristo para ser salvo. E essa é a nossa missão. Com verdade e com bondade, levarmos essa mensagem para todo o mundo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.